Dar as boas-vindas ao amigo Samir Reda. O Samir é um homem de Deus, estivemos em missão juntos lá no Líbano em julho de 2023. O meu filho foi com uma equipe ali do UNASP, da igreja do UNASP de Engenheiro Coelho, e foi uma bênção, porque foi, né, o líder dessa missão foi o filho do Samir, o pastor Walid. Então foi uma bênção lá para a gente, sabe? E comecei, né? Eu conheci o Samir melhor e eu vi assim também o quanto que ele é envolvido com missão, não só em missão lá no local, mas é onde ele estiver. E ele está fazendo um trabalho muito bonito ali na cidade de Ponta Grossa. Ele está é tipo um centro de influência, trazendo muitas pessoas. Eram cultos na terça-feira, somente na terça-feira que ele ainda, mas agora eles estão tendo também no sábado. E eu louvo a Deus por esse projeto, pela sua iniciativa. É um lugar muito lindo. Quem estiver em Ponta Grossa, dê uma passada lá nas terças-feiras, ali no Jardim América. Sabe, que Deus abençoe realmente, viu, Samir? Essa iniciativa, eu sei que Amém. assim, alcançando muitas pessoas ali. E ele me falou lá no Líbano que sobre o beijo de Jesus, que ele tinha tido o beijo de Jesus, e aquilo me deixou curiosa. Falei, me conta aí como é que foi esse beijo de Jesus, porque eu sinto a mão de Jesus, o abraço de Jesus, mas sabe que eu nunca pensei assim no beijo de Jesus. Alguém aqui já foi beijado por Jesus? Olha só. Então, mas ele falou: não, Zina, outra hora eu conto. Falei: você vai contar essa experiência então lá nos nossos encontros de oração. E hoje chegou o dia, ele aceitou. Não é que ele não aceitava as outras vezes, mas ele sempre estava envolvido com esse projeto aí do centro de influência, né, e da propriedade deles. Então, Samir, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite de hoje e vir nos contar sobre esse beijo de Jesus, que eu estou curiosa, né? Há dois Amém. Boa anos. noite primeiro a todos aí. Boa noite, Zina. Obrigado pelo convite, né? Para poder testemunhar aí do amor, da misericórdia de Deus, né? Um Deus que realmente se importa com a gente, né? Morreu por a gente e nos ama. Então, fico feliz de poder participar hoje com vocês aí e contar um pouco desse testemunho. Na verdade, até o Guto tá aí, eu fiquei pensando, como é que o Guto apareceu nessa tela? Agora que eu saí daqui, quando deu essa parada, eu falei, ó, Marli passou num link aí pra galera dos amigos. E eu fico feliz de te ver, Guto, tá bom? E o Guto, acho que participou disso que eu vou falar aqui também. Só que eu não me lembro de ter contado esse testemunho para ele ou para alguém, guardei bastante comigo. E, enfim, a Zina tem falado para eu dar esse testemunho e vai acabar eu falando aqui, né? Então, eu fui com a Marli, né? Fui para um acampamento de. Enfim, fui com a minha família, eu, a Marli, meu filho Alid, minha filha Salo. Eles eram novos, tinham 10 anos de idade e 6. E lá num acampamento, num retiro espiritual, num acampamento de carnaval. Lá armaram uma barraca lá para mim, lá numa madrugada. E, enfim, a barraca estava meio na descida. Eu conto essa história porque eu acabei ficando só 2 dias dessa primeira vez que eu fui acampar, né? Na vida. Só que uma coisa foi legal para mim nessa primeira vez que eu fui, eu não era batizado, nada. Eu recebi de madrugada uma serenata e nos deram ali uma cesta de café da manhã. Isso foi muito impactante para mim, muito importante, muito emocionante, né? E eu naquela noite, mesmo não imaginando que um dia eu pudesse me converter, não entendia muito essas coisas. Eu falei, um dia eu queria fazer isso para alguém, porque é muito gostoso receber uma cesta, uma serenata, e com aquela atmosfera que acontecia ali dentro, né? Desse encontro. E esse testemunho aconteceu num retiro espiritual, no retiro de carnaval, eu não me lembro, acho que em 2001, se eu não me engano. Eu sou muito ruim de data. Mas antes disso, é, em 2000 foi o ano que eu comecei a estudar a Bíblia, né? E aí o pessoal da igreja me convidou para ir para esse retiro.
Só que agora deixa eu me embaralhei minha cabeça que eu estava pensando longe em outra coisa. Depois que aconteceu isso, que deu ter recebido essa em 99, em 2000, não, em 2000, me deram esse presente aí, que foi essa serenata e esse presente desse café da manhã. Agora, sim, passou um ano, eu já estava como membro da igreja adventista, né? E os jovens, eu não me lembro quem era o líder jovem, pediu para que eu ajudasse no encontro de carnaval. Eu falei, ó, eu vou. Ele queria que eu fosse como tesoureiro, e eu fui como tesoureiro, né? Só que eu aceitei com uma condição. Eu me lembro na época, eu falei, ó, eu quero fazer uma coisa, quero entregar as cestas e ajudar nas serenatas. Aí eles falaram, tudo bem, eles toparam. Tô vendo o sorrisinho do Guto, acho que ele lembra dessa história. Aí nós compramos as cestas lá com a Marli e tal, com o pessoal da igreja. Montamos todas, a Marli montava essa cesta e eu era responsável por acordar o pessoal. Nós acordávamos 5 horas da manhã, eu acordava todos os músicos lá e saímos entregar as cestas. Entregávamos lá para as pessoas que ainda não eram da igreja, estavam nos visitando, e assim nós fazíamos todas as madrugadas. 5 horas da manhã fazia esse ritual aí. Mas antes disso também, eu me lembrei que para encontrarmos as chácaras, eles queriam que eu achasse uma chácara e por acaso nós encontramos uma chácara. O nome da chácara era Chácara Cachoeira. Quando a gente foi lá, era muito mais caro do que o dinheiro que a igreja tinha para conseguirmos ficar nesse local. E a gente saiu de lá, a mulher tinha feito uma proposta alta demais, e a gente saiu, orou ali na porteira dessa chácara, fomos para a igreja e nós tínhamos que voltar dali uma semana para tentar acertarmos com ela. E a gente durou bastante, conseguimos juntar um pouco mais de dinheiro para fazer a proposta para ela, só que esse valor também não chegava, não batia com o dela, era bem menor. Só que quando nós estávamos entrando na chácara, a gente parou novamente essa porteira e fizemos a oração e entregamos na mão de Deus. E o que foi legal é o seguinte, ali a gente já viu e começou a sentir o poder de Deus querendo que a gente ficasse naquele lugar. Porque quando a gente entrou lá para falar com a senhora, ela estava nos aguardando, eu falei para eles assim, viu gente, não vamos falar nada, vamos deixar ela falar primeiro para ver o que acontece, para ver se consegue negociar, né? Quando a gente chegou, a surpresa foi que ela falou o seguinte, eu fiquei pensando, vou fazer pelo valor que vocês me propuseram, que foi o primeiro valor que nós tínhamos, ainda já sobrou um pouco de dinheiro para nós. E ali a gente viu que realmente ali era o lugar que Deus queria que nós acampássemos. A chácara tinha uma piscina bacana, uma cozinha legal, assim, um lugar de barracas perto da piscina, e também tinha algumas, algumas casas pequenas, assim, com um banheiro, um quarto banheiro, que era coberto com telha e tal, e eu acabei ficando num desses quartos aí. A minha rotina era acordava às 5 da manhã, acordava os músicos, saímos, como eu falei, depois entregávamos na sexta, e nós, junto com o pessoal que recebia as cestas e algumas outras pessoas que acordavam da madrugada, nós íamos para essa cachoeira. E eu me lembro que um rapaz ficava na frente, quem ia na frente ia com a lanterninha assim, ligava, desligava para a gente andar no mato. E tinha uma descida bem grande até chegar num lugar ali da cachoeira. A gente descia bem devagarinho. E quando a gente chegava nesse lugar, que era um lugar coberto, ainda estava escuro. E a gente ficava louvando e adorando a Deus ali até clarear o dia. Quando clareava, tinha um rapaz, o nome dele era Jefferson Selmer, se eu não me engano. Ele fazia um devocional ali, uma meditação. A gente orava e voltávamos para o café, né? Essa era a nossa rotina todos os dias. E nós íamos até tarde da noite. O pessoal que estava cuidando do acampamento, eu, naquela época, eu fiquei todas as noites, eu dormia 2 horas da madrugada e acordava às 5 da manhã, né? Porque tinha muitas atividades, enfim, acontecia isso todos os dias. Na última noite, eu estava muito cansado, mas muito cansado, o corpo cansado, a mente cansada. Eu sei que eu dormi ali e eu apaguei, né? Só que, de repente, escutei rolando uma pedra em cima do lugar que eu estava dormindo.
E ela veio rolando assim, aquilo me assustou. E eu olhei no relógio, eu na época eu não usava, acho que eu não estava usando óculos, só usava lente de contato. Eu tirava a lente toda noite, colocava e ligava o despertador para acordar a galera às 5 horas. E quando eu coloquei a lente que eu olhei, no meu relógio estava 6 horas. Eu fiquei apavorado com aquilo, dei um pulo ali e comecei a chamar a galera. Vamos, pessoal, vamos acordar um por um. São 6 horas, não vai dar tempo, não vai dar tempo. De repente, um dos músicos lá, um amigo meu, falou assim: Viu, Samir, são 5 da manhã. Aí eu parei, será que eu fiz alguma coisa no relógio que eu errei, o horário? E aquilo ficou na minha cabeça, me intrigando. Que será que, por que exatamente 5 horas da manhã rolou uma pedra em cima desse lugar onde eu estava para eu acordar? E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque tudo que estava acontecendo ali, as mensagens que a gente ouvia, amizade com todo mundo. Eu era novo ali no contexto ali, mas fiz bastante amizade com as pessoas. E aquilo estava me impactando demais. Eu estava vivendo, parece que eu estava vivendo um outro lugar. Assim. Eu orava todos os dias para Deus para não chover. E todos os dias tinha um sol muito forte e todo mundo aproveitava a piscina, a alimentação era deliciosa, tudo estava dando certo, nada estava dando errado. E eu ficava com aquilo na cabeça. Quem poderia ter jogado aquela pedra, sabe? E só que na minha cabeça tudo que estava acontecendo era a mão de Deus em todos os momentos. Vendo as pessoas receber as cestas ali, quando eles recebiam aquela cesta, dava para ver no olhar a alegria, a felicidade das pessoas. E eu tive esse privilégio de passar o que eu tinha recebido. Então eu fiquei muito feliz por isso. É, na última noite, que aí eu já estou indo até, é muito rápido esse testemunho, mas é o final, né? O que acontecia? Nós descíamos, saímos na última noite, eu estava, que nem eu falei, cansado, 5 horas, tudo aquilo na cabeça, aquele pensamento. Nós descendo para ir lá para a cachoeira, chegamos na cachoeira, estava escuro ainda, e começamos a louvar a Deus, a louvar a Deus. Eu ficava com os olhos fechados, porque por causa da lente, não enxergava nada, ficava preocupado, e abraçado com a Marli ali. E de repente nesse momento, eu comecei a sentir um gelado na minha mão, mas um gelado muito estranho. Na mão direita, assim, onde eu estava abraçado com ela, e eu mexia com a mão assim para ver se saía aquilo. Pensei, pô, será que é um mosquito? Não sabia o que era aquilo. E dessa mesma forma que eu sentia na mão, uma mistura assim de 200 moscas assim na minha mão, mas só na mão, em nenhum outro lugar do corpo. Ao mesmo tempo, eu dava a impressão que eu estava com a mão com uma pedra de gelo. E, e eu sentindo aquilo, e aquilo não passava de jeito nenhum. Aí eu comecei a viajar em tudo que tinha acontecido durante esse encontro. Cada momento, cada meditação, cada sorriso das pessoas. Quando eu fiquei pensando na pedra e aquilo não saía da minha mão, eu falei, Senhor, será que é um beijo que o Senhor está me dando na minha mão? Isso em pensamentos, só para mim ali. Eu estava uma atmosfera tão boa que eu sabia que só podia ser Deus que estava fazendo aquilo para mim. Só que eu queria confirmar aquilo, né? Eu falei, Senhor, na minha mente pensando, se for o Senhor que estivesse dando um beijo na minha mão, e eu gostaria que fosse, eu queria sentir isso na minha nuca. Eu acabei de falar isso, eu comecei a sentir a mesma sensação, tudo que eu estava sentindo na minha mão, eu sentia na minha nuca. E ali ficou por bastante tempo. Então eu vi que Deus é um Deus que se preocupa com a gente. Ele me tirou de um lugar, minha família é toda muçulmana, eu ia no centro espírita, e minha esposa era adventista, eu tirei ela de lá. Demorei 18 anos sem conseguir, sem entender, nunca pus a cabeça para dentro de uma igreja para ver o que era, se tinha banco, se tinha cadeira. E um dia também eu estava sentado lá dentro, nós não sabemos até hoje como que a gente foi, quem nos convidou, por que a gente entrou, simplesmente não sabemos nada, só sabemos o lugar onde nós estávamos, as músicas que tocavam e, e os apelos que os irmãos faziam lá, os pastores ou algum irmão da igreja. E tudo aquilo tocava o nosso coração. Então é esse. Eu agradeço a Deus por poder
falar esse testemunho, que fazia muitos anos que eu praticamente quase nunca falei para ninguém, mas é uma coisa que eu sinto, assim, falando agora e pensando nele hoje, eu fiquei muito feliz de poder falar, né? Que esse testemunho possa abençoar a vida de vocês, da mesma forma que me abençoou. Não tenho vergonha de conversar com Deus e pedir tudo para Ele. Eu sou pai, tenho 2 filhos e tenho 2 netinhos. Tudo que eles pedem para mim, às vezes eu faço e várias vezes eu faço e faço errado. Mas Deus, quando nos dá o que a gente pede, sempre é o melhor para nós, para nossa salvação. Então, eu louvo a Deus por isso. Espero que vocês sintam a mesma coisa que eu senti de alguma forma. Viu, Obrigado, viu? Samir? Então, foi nesse acampamento que você decidiu se batizar? Não, daí eu já estava batizado. Eu tinha ido num acampamento que eles me convidaram. Quando aconteceu isso de eu ter ido à igreja, ter ido para a igreja, que a gente não sabe como foi, a gente sabe que a Marli foi numa semana de oração, ela ficou 18 anos comigo, ela nunca ia para a igreja. Só que teve uma semana de oração do pastor Elias Brenha. E ela foi nessa semana de oração e o pastor Elias, toda noite, ela fazia um apelo. Falava assim, ó, se alguém tem um pedido no coração, peça. Ela fala no testemunho dela, ela fala assim que ela estava feliz com tudo que estava acontecendo, tinha um marido que disse que era bom, tinha os filhos que eram bons, só que as amigas delas lá estavam todos com os maridos e eu não estava. A única coisa que ela pediu a semana inteira é que eu fosse um dia para a igreja, um dia com ela, para que ela pudesse falar para os amigos, ó, meu marido também está aqui comigo. Passou 3 meses, daí que aconteceu tudo isso, de nós estarmos dentro da igreja, de não sabermos como, até hoje, por que nós entramos, como que a gente entrou, onde que a gente estacionou o carro, a gente não sabe, e a gente quer lutar e obter a salvação para chegar no céu e falar, Senhor, deixa eu ver o que aconteceu. Como é que o Senhor nos levou até a igreja? Por quê? Depois que aconteceu isso, contando mais algumas coisas, se a gente tiver um tempo, é, a gente queria ir todo sábado, foi muito legal. Eu sou muito emotivo, e os irmãos da igreja estão tudo malandro, né? As músicas que eles colocavam dos hinos lá, eu me emocionava e chorava. No outro sábado que eu ia, eles colocavam de novo, né? E eu chorava de novo, e eu ficava com vergonha, eu ficava tão envergonhado que chorava muito, aquilo estava tocando demais no coração. Deus armou uma arapuca para nós, tá? Para mim principalmente, assim, que todos os hinos que foram cantados, todos os sermões que foram colocados, eles tocaram meu coração. As pessoas me abraçaram dentro da igreja, então me senti muito, muito, muito feliz, né? E a gente começou a ver que realmente existia uma guerra, e isso me fez com que eu ficasse mais na igreja. Por quê? Porque eu ia sair no outro sábado, no primeiro sábado que eu fui, depois desse dia que nós não sabemos como entramos, eu fui tirar o carro da minha garagem, o carro desmontou sozinho a frente dele, o spoiler da frente, tudo desmontou. No outro sábado, nós encostamos o carro na frente da igreja, caiu todos os vidros do carro. Era um carro novo, não era um carro velho. No terceiro sábado que a gente foi, eu morava no quinto andar de um prédio, alagou minha cozinha lá onde não tinha nem lugar para entrar água. Isso tudo fez com que eu ficasse pensando, realmente existe o bem e existe o mal, né? E eu queria ficar do lado do bem e graças a Deus hoje faz 24 anos já que sou adventista e eu amo, eu amo a Deus, amo Jesus, amo a igreja, o Espírito Santo E tem e tenho sido uma lutado. bênção, né? Tem sido uma Tem jornada sido uma juntos. benção, tem sido uma benção. E hoje, graças a Deus, você comentou do Espaço Novo Tempo, mas a gente conseguiu, junto com várias pessoas, a gente montou agora um Gol de Esperança, onde a gente cuida num bairro aqui, Vila Nova, com um time de futebol. Já tem 40 meninos lá. O Espaço Novo Tempo tem cuidado deles. Né? As pessoas que estão vindo no Espaço Novo Tempo não vêm para só escutar sermão, vêm para a gente. Tem uma missão que é abençoar as pessoas. Então, pessoas, a gente leva alimento para eles, todo mundo participa, pessoas vão atrás do que precisam. Então, está bem, bem legal. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de poder ser benção para as outras pessoas. É um canal de bênçãos. É incrível mesmo, né? Com seu testemunho, Samir, de ver a maneira como Deus, toca as pessoas.
Sim. O que ele usa para trazer as pessoas. Olha você, que testemunho poderoso aí. E É que eu sou meio chato com Deus, acho que eu peço demais. Tem pessoas que falam assim, eu só agradeço. Eu falo, eu sou o filho pidão. Eu peço, temos e que não ser tenho vergonha. ousados, né? Eu acho assim, ousados em nossos pedidos, mas eu tenho certeza que daqui para frente, nós todos aqui vamos testar, vamos pedir o beijo de Deus. Amém. Ah, Amém. Às como eu vezes meu falei, filho me pede um monte de coisa quando eles eram crianças, pedir, eu me sinto assim. Quando eu penso em Deus, eu penso num pai bom. Às vezes, quando eu dou algum testemunho, eu sempre falo assim: pode ser que você não teve um pai tão bom, né? Mas eu me sinto um pai bom. Então, muitas vezes meus filhos pediram coisas para mim. Às vezes eles pediam, eu já falava não de cara. Às vezes eles pediam e eu dava. Às vezes eles insistiam para ganhar e eu dava e dava errado e tinha problema. Hoje por acaso, numa meditação jovem ali na imobiliária, onde eu trabalho, a minha filha lembrou disso. Ela falou assim, e eu me emocionei, porque eu falei isso para ela, acho que quando ela era pequena. Ela falou assim: eu me lembro que meu pai falou para mim que a gente tem que pedir. Só que Deus é como. Daí ela contou essa história. Ela falou assim: Deus é como um pai para nós. A gente pede, só que ele sabe dar na hora certa. Né? Se a gente não insiste todo dia, a gente nem vai mostrar para ele que a gente tem interesse. Né? Eu quero uma bicicleta. Aí fica 2 meses depois, eu quero uma bicicleta. Se você quer uma bicicleta, você tem que pedir todo santo dia. Né? E daí eu falei para ela, a analogia é a seguinte, falei, peça para Deus, peça, insista com Deus. Só que a única diferença é que o Espírito Santo vai falar para você é, você não pode receber essa bicicleta agora, e você vai tomar a decisão. O Espírito Santo vai falar assim, não, você vai ganhar esse presente agora. Então Deus sabe o momento certo. Eu nunca, eu insisto nas minhas petições a Deus. Só que eu sempre falo, seja feita a tua vontade, porque a vontade dele é maior. a vontade de Deus nós A sabemos, né? vontade Que de é Deus. perfeita, Zina, boa. Zina, Sim, eu, quem eu, está nem, falando? eu nem sei se pode falar ou não, Pode sim, por favor. mas é mais forte do que eu. Eu Pode. conheço o Samir desde sempre. Conheci a igreja através da minha esposa, pela graça de Deus. Estamos aí há 34 anos aguardando a volta de Jesus. Amém. E o Samir, ele tem uma coisa que sempre me chamou muita atenção, que é essa perseverança dele, essa questão da oração. E quando eu realmente comecei a participar ativamente da igreja, eu tinha uma classe da escola sabatina e me convidaram para ser professor na classe dos adolescentes. E aquela turma me acompanhou de adolescentes, virou classe de jovens e virou classe de universitários. Foi a primeira vez que, ao invés de a turma mudava inteira, sempre ia a mesma turma. E assim, não foi uma vez, foram N vezes do Samir chegar, bater na porta, quando era adolescente, quando era jovem, quando era universitário, pedindo oração pelos filhos. Ele falava: um dia eu quero ver o Alide aqui. E eu, no meu coração, também queria ver o Alide ali, porque eu sempre gostei muito do Alide. Desde quando ele ia nos acampamentos para lá, mais para jogar futebol, por outra coisa, que eu me identificava muito com a Alide, porque a Alide era muito cancha curta. Então eu tinha muita identificação com a Lide, com o jeito explosivo dele, encrenqueiro, assim. E ele era pequenininho, assim, né? Comparando, né? Eu sempre gostei muito, mas por vezes, eu pensava assim, eu acho que tá certo, Samir, de pedir, mas o Alide... E eu nem achava que o Alide viria para a igreja, e quem diria que um dia ele fosse ser pastor dessa igreja, né? Então, Deus deu assim... acho que o Samir incomodou tanto Deus que Deus falou: tá, eu vou te dar ele vai ser pastor ainda, você não pedir mais. Então, essa perseverança dele na oração é uma coisa que marca sempre, tanto eu quanto a Kate. É recorrente a gente falar, de lembrar do Samir, de um propósito que ele fez, a nossa filha, que agora está lá no Piauí, que está com 24 anos, que está casada, que ela tinha um grande problema de não conseguir dormir. Ela não conseguia dormir, não queria dormir, e o Samir começou a orar e começou até a fazer uns combinados com ela. E então,
esse testemunho dele, e ele sempre foi dessa forma mesmo, de ter essa questão muito assim, dessa questão física com Deus, né? Porque às vezes a gente começa a pensar que Deus é uma névoa, né? A gente pensa que Deus ele também é o Shekinah, mas ele não é só o Shekinah, né? O Espírito Santo está aí, né, em forma, a própria Bíblia fala, em forma humana mesmo, corpórea, né? Então, eu, graças a Deus, o beijo não, mas eu senti o abraço do Espírito Santo quando a minha filha mais velha nasceu. E eu senti mesmo, porque eu estava orando e eu pensei que alguém estava me abraçando na igreja. Era uma quarta-feira, fazia anos que eu não ia para quarta-feira na igreja, o dia que ela nasceu. Eu não sei porque eu quis ir para a igreja para agradecer. E aí eu estava orando, foi quando eu terminar de orar, eu vou ver quem está me abraçando. E não tinha ninguém me abraçando, né? E depois tinha, né? Era o Espírito Santo que estava ali e literalmente me abraçando, né? Então, esse testemunho do Samir, dele falar e quando eu comecei a rir, porque ficou anos essa questão de acordar para fazer a serenata. E eu me lembro que eu sempre gostei muito da música. Agora, depois de mais velho, pelo menos estou tocando um instrumento, né? Mas na época não era muito assim. A gente ia, mas não era o nosso forte nem tocar e nem cantar. Mas a motivação era tudo. E eu, por muitas vezes, a gente participou desse vamos acordar na madrugada para ir levar a cesta. E era realmente um momento muito bacana. Que legal ouvir isso, viu, Guts? Obrigada aí por complementar o testemunho do Samir, e assim eu acho reafirmar isso, né? E para nós do grupo, eu gosto muito de trazer testemunhos, porque fortalece realmente, né, a fé, e é assim, muito lindo de ver como Deus trabalha na vida das pessoas, hein? Amém. Zina, posso dizer uma coisa para o irmão Pode. Samir? Pode. Me impressionou muito a experiência do irmão Samir, porque na nossa lista de oração nós temos um irmão que, ou seja, ele não é adventista, ele se chama Ibrahim, ele é árabe, parece que vem de família muçulmana, né? E ele estava morrendo quando nós começamos a orar por ele sarou milagrosamente. E a minha oração tem sido sempre que ele venha aceitar Jesus como seu Salvador. A Ruth, a nossa amiga de Guarulhos, ela o conhece, tem ajudado muito, mas ele, o irmão Samir falando, eu fiquei me lembrando desse Ibrahim por quem temos orado, Deus o curou milagrosamente. Então, irmão Samir, por favor, peça todo dia a Deus que Ibrahim se entregue a Jesus. Amém. Ele mora em São Paulo? Sim, em Guarulhos. Porque ele não conhece a Jesus como seu Salvador. A Ruth o conhece melhor, ela poderia falar, né? Mas ore pelo Ibrahim. Vou orar sim, pode deixar. Ele conhece lá a casa de oração, que é um muçulmano lá, adventista árabe? Você já ouviu falar ou não? Não, adventista? Onde? Puxa, agora eu não sei o lá em endereço, São vou Paulo? deixar. São Paulo. Sim, lá em São Paulo. Eu não sei se ele conhece, creio que não. Ele conhece adventistas, né? Ele conhece a verdade, mas que Deus tenha misericórdia, porque ele está com, não sei, uma certa idade e ele ia morrer, não tinha como, mas nós começamos a orar e Deus fez esse milagre. E eu falei para Ruth, Ruth, esse é o tempo de graça que Deus está lhe dando. E ele viu que foi Deus que fez assim, inesperado, né? Então, eu vou falar para Ruth se ele pudesse ir lá na casa, né, árabe. Árabe Adventista, é bem legal lá. Isso, eu conheço, muito bonita. Samir é original, né, do Líbano, radicado ali na cidade de Ponta Grossa, tem sido uma bênção ali para a comunidade toda. Então, louvo a Deus pela vida dele. Amém. Me tocou muito o coração. Deus opere esse outro milagre. Amém, amém. Logo, né, Ana Maria, que possamos ter aí o testemunho do Ibrahim. Amém. Então, eu quero agradecer realmente ao Samir por aceitar o convite, por dispor desse tempo. Eu sei que o Alide está lá, né, do outro lado, falando ali com as pessoas, mas esse tempo que você teve aqui conosco. Então, muito obrigada. Eu coloquei o seu testemunho hoje adiante dos pedidos devido ao... Então, tá. Pastor, pode orar pela gente, por favor? Sim, estão ouvindo bem? Todos estão ouvindo? Muito bem, pastor. Tudo bem, Tá bom. pastor?
Vamos orar então. Nosso querido e amável Pai, aqui estamos um grupo de teus filhos e filhas, unidos pelos laços do amor e pelos laços também da oração. E nós queremos suplicar-te, amado Pai, nesta noite, uma bênção especial sobre todos os pedidos que foram apresentados. Talvez tenha possibilidade de falar a todos, mas a Zina já apresentou. E nós sabemos, Senhor, que tu conheces todos os problemas, tu és onisciente, tu és também onipotente, pode solucionar os problemas segundo o que for melhor. Por isso, amado Pai, nós entregamos todos esses pedidos na tua mão. Nós entregamos a vida de cada uma das irmãs e dos irmãos que estão aqui reunidos nessa hora, que sejam abençoados ricamente, que as nossas famílias sejam guardadas por ti, que possamos todos caminhar no caminho da salvação e nos prepararmos para estar em pé quando Jesus voltar. Queremos suplicar uma bênção especial, amado Pai, também sobre aqueles que estão estudando a tua palavra. Aqui tivemos 2 casos aí de muçulmanos que estão se preparando, que estão estudando, que estão para se decidir, que eles possam se decidir ao lado de Jesus Cristo. Obrigado pelo Samir, que tomou sua decisão ao lado de Cristo, que tenha tido uma experiência tão boa. Queira abençoar a ele e a todos nós também, para que tenhamos uma experiência real com Cristo cada dia. Oramos também pela Zina, que está orientando esse grupo, que ela seja abençoada e que nós continuemos unidos aqui cada terça-feira para buscar a tua face, para falar a ti dos nossos problemas e dificuldades e, sobretudo, para recebermos uma bênção especial. Dá-nos agora uma boa noite, dá a cada um também a presença do Espírito Santo, que é tão necessário em nossas vidas, para nos confortar, nos animar e derramar amor em nossos corações, e esperança e fé. Que o teu Espírito esteja conosco e nos abençoe, e que a tua paz permaneça com cada um de nós nessa noite. É o que nós suplicamos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Amém.